Aí, senhores, aí, senhoras, meus amigos, minhas amiguinhas, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Natureza, do EAD Concurso, e nós estamos concluindo essa sequência que nós fizemos aí a respeito, né, dos conteúdos aí das emendas para o concurso de vocês. Vários concursos pedem classificação periódica dos elementos. Nós vimos as duas leis do Mendeley, recordar que a gente vai finalizar aqui. Lembrar da primeira lei, que era exatamente a lei dos grupos, colunas ou famílias, 18, de 1 a 18, né? Ou como antigamente, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B1, 8B2, 8B3, 9B, 10B, depois volta, 3A, 4A, 5, 6, 7 e a 0. Hoje a gente fala de 1 a 18, famílias. Mendeley estava certo. Elementos da mesma vertical, mesmos tipos de reações, propriedades químicas semelhantes, né? Lítio, sódio, potássio, bídio, césio, frâncio, todos têm um elétron na última camada. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, todos têm dois, são os mesmos tipos de reações, são metais, são bons perdedores de elétrons, né? Essa primeira lei do Mendeley é atual. A segunda, você se lembra, ele deu um deslize, também ele não conhecia muitos elementos, eram só 60, ele achava que a massa ou o peso atômico aumentava da esquerda para a direita, como de fato aumenta, eu te mostrei. Mas é que há exceções, eu já consegui achar 6 regiões da tabela, que há inversão. Moseley corrige a segunda lei do Mendeley. Não, mestre, o que está aumentando da esquerda para a direita é o Z. Então a segunda lei diz, cuidado com as propriedades periódicas agora. O que é periódico é periódico. O Z sempre aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Essa é a segunda lei atual. Bom, nós vamos trabalhar os exercícios em cima disso, né? Se tiver alguma dúvida, a gente repasse. Então, começando, vamos lá ver o primeiro exercício que eu escolhi para você. Bem simbólico, não é um exercício difícil, mas ele se presta ao que a gente precisa, que é dar uma repassada. Então, ele diz o seguinte, considere as propriedades periódicas. Energia de ionização, primeira, baixa. Você lembra que a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo neutro e isolado. Transformá-lo num íon, a energia que eu dou para o átomo, o elétron vai saltando cada vez mais distante do núcleo. Lembra do Bohr? Quanto maior a quantidade de energia, maior a distância do núcleo. Se eu for dando energia, o elétron vai saltando, uma hora o núcleo não consegue mais atraí-lo. Então, o gráfico da energia de ionização, se você se recorda, era esse aqui, ó. Energia de ionização aumenta da esquerda para a direita no período, de baixo para cima na família, no grupo. Vetor resultante, aponta aqui na cara do hélio. Ó. O elemento mais difícil de arrancar elétron. Por quê? Porque ele não quer perder, ele é um átomo pequeno. O segundo, ao lado dele, o flúor. Ao lado e um pouquinho abaixo, o flúor. Então a energia de ionização alta aqui. A metal não quer perder, quer ganhar elétron. Para eu tirar elétron de ametal de gás nobre, eu tenho que dar muita energia. Por outro lado, os metais que estão aqui, ó, apresentam baixas energias de ionização. Todo metal, como da minha canetinha, se eu poli-lo, ele brilha. Porque quando eu dou a polida, estou dando energia, ó, atrito. Os elétrons do metal saltam, quando voltam emitem a luz. É o princípio usado nas lâmpadas antigas, né? Da energia elétrica, aquece, o elétron salta, esse vai e vem é que dá o efeito luminoso nessas lâmpadas mais antigas. Então, voltando, energia de ionização, energia que eu dou para que o átomo solte elétrons. Quem quer soltar elétron? Metal, aqui, então tem baixa energia. A metal e gás nobre não quer, então tem alta. Bom, então nós já botamos aqui, ó. Quem é daqui que nós vamos excluir? O neônio tem alta energia, está abaixo do hélio aqui, ó. Aqui está o neônio. O hélio próprio, ó. Então nós ficamos agora com esses dois estão fora. Vamos para a segunda análise. Alta eletronegatividade. A eletronegatividade, ela mede a tendência em receber elétrons. Ó. Quem que quer receber? Flúor. Dimas, por que não é o hélio? Porque o hélio já é estável, você não considera gases nobres para eletronegatividade. Então o flúor é pequeno, a força de atração é grande, ele quer receber. E depois do flúor vem o oxigênio, que está aqui. Então veja, agora na segunda lista, nós mantivemos A, D e E. Olha que jeito bom de resolver. Na segunda sequência, quem tem alta eletronegatividade? Berílio é metal, está fora. Ou é o flúor, ó, aqui já não dava, porque ele estava ali, ou seria o flúor ou o oxigênio. Mas o flúor já estava fora. Por quê? Porque o neônio não apresenta baixa energia. Percebeu? Tá. Alta eletropositividade. Eletropositividade assim, ó.
direita para esquerda, de cima para baixo, aqui o frâncio. Eletropositividade alta pode ser o rubídio, tá aqui, ó, nessa posição, ó, ou pode somente o rubídio, é uma das duas. Porque o flúor está aqui, baixa eletropositividade. O bromo está por aqui, baixa. O oxigênio, então, nós estamos chegando na alternativa. E a última, baixa afinidade eletrônica. Lembra, afinidade eletrônica é gostar de elétron. Você dá o elétron, ele solta energia. Quanto mais ele gosta de elétron, mais energia ele solta. Então, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade é o mesmo caráter ametálico. Ó. Quanto mais ametal, maior a tendência para receber. Lei de mercado, oferta e procura. Você quer muito uma coisa, você paga mais. O flúor tem 7 na última, é pequeno. Simplesmente você vai dar o elétron, ele vai liberar muita energia para se estabilizar. Então, a nossa resposta, observe, baixa afinidade eletrônica, quem está aqui, ó, metal. Então veja, primeiro, baixa energia de ionização, nós temos o césio. Por quê? Porque o césio estaria nesse ponto, é metal, perde elétron fácil. Alta eletronegatividade, o oxigênio, que estaria perto aqui do flúor. Alta eletropositividade, tem que estar por aqui, ó, à esquerda, nessa posição, o rubídio. E baixa afinidade eletrônica. O lítio, os metais não querem ganhar elétron, não tem afinidade, eles querem perder. Sem dúvida, marcamos a letra D. Belo exercício para revisar, meninos, meninas. Tá, vamos dar uma limpadinha e vamos para frente, né? Então, vem comigo agora, ó, vamos lá, vamos para o segundo exercício. Propriedades periódicas e aperiódicas. Pois é, vou te dar uma visão mais moderna. Eu falo assim, ó, como é que varia o Z na tabela? Ele varia assim, ó, aumenta da esquerda para a direita, vamos buscar a canetinha. O Z aumenta o número atômico, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se você tiver uma propriedade que só aumenta com Z diretamente proporcional, ou só diminui, ela é aperiódica. Observe que, por exemplo, a massa atômica, ela varia assim, ó, aumenta, dá um vetor aqui, ó, diretamente proporcional. Peso ou massa atômica. É aperiódico, só tem duas. Calor específico, o Z aumenta, ela diminui. Então o gráfico é o contrário do Z. Agora, se você pegar, por exemplo, a eletronegatividade, ela varia assim, ó. Olha aqui. Ela aumenta no período com o Z, mas no grupo ela diminui. Essas são chamadas de periódicas. Por isso que os gráficos fazem assim, ó. Variam nos períodos. Aperiódicas. Peso ou massa atômica e calor específico. Agora, densidade e ponto de fusão, para mim, não são nem periódicas nem aperiódicas, são físicas. Mas ele dá como periódicas. Então fica ligado nos exercícios. Constituem propriedades aperiódicas dos elementos. Densidade, ele daria como periódica, eu acho que é física, tá? Então já está fora. Volume é periódica e massa atômica, que é aperiódica. Ó, massa atômica assim, o Z assim, ó. Varia igual, diretamente, aperiódica. Inversamente, aperiódica. Não deu para comparar, periódica. A eletronegatividade. Você não tem como falar que a eletronegatividade é direta ou inversamente proporcional ao Z, entendeu? Por isso que você diz que é periódica. Ponto de fusão, para mim é física, ele daria como periódico. Eletronegatividade é, na verdade, periódica. Calor específico, ó, é aperiódico, é o contrário do Z, fora. Volume atômico, periódico. Massa atômica, aperiódico. Ponto de fusão, que ele daria como periódico, é física. Massa atômica é aperiódico. Calor específico é aperiódico. Ponto de fusão, eu te disse, é física, não é periódica, nem é periódica, mas ele daria como periódico. Marcamos a letra E. Exercício bastante comum, na verdade, mas toma cuidado com isso, tá? Bom, vamos dar mais uma olhadinha, que tem mais uns exercícios bacanas aqui na frente. Muito bem, estão trabalhando. O exercício número 3. No exercício de número 3, ó, nós temos, com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que no mesmo período, os não metais, quando comparado com os ametais, veja que ele fala em eletronegatividade, ó, vamos lá buscar a canetinha, eletronegatividade, ó, e raio atômico. Então vamos analisar os dois. Observe, eletronegatividade, tendência para receber elétrons. Quem são os elementos mais eletronegativos? Os ametais que estão aqui, ó, flúor, oxigênio, olha só, nitrogênio, cloro. Quanto mais ametal, mais eletronegativo. Raio atômico.
O raio atômico, você lembra, é aquele chato, ó. Ele aumenta de cima para baixo no período, de cima para baixo no grupo, coluna ou família, da direita para a esquerda no período, vetor resultante, ó. Então, você tem que o raio atômico, o maior é o frâncio. Então, frâncio é o maior átomo da tabela. O elétron está longe, é fácil arrancar o elétron do frâncio. Por isso, é o mais metálico, é o de maior tamanho e tem o maior raio. Lembra lá do professor de física te mostrando que a força de atração entre cargas de polos contrários, próton e elétron, é diretamente proporcional ao produto das cargas, próton, positivo e elétron negativo, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Perto atrai muito, longe atrai menos. Se o átomo é grande, é fácil tomar o elétron dele. Por isso que o frâncio, metal, perde facilmente elétron. Vamos ver? Então ele diz que, deixa eu só dar uma limpada para a gente poder trabalhar melhor. Ele diz que com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que no mesmo período, assim, os não metais, lembre-se, nós teríamos isso aqui mais ou menos, na tabela, os não metais estão aqui, depois da escadinha, os metais aqui. Os não metais, quando comparado aos metais, os não metais são menos eletronegativos. Não, os não metais são os mais eletronegativos, eles estão aqui, Aqui estão os ametais ou anõmetais, os metais estão aqui, à esquerda. São menos eletronegativos. Não, eles são mais eletronegativos, na verdade. São mais eletronegativos do que os metais. Sim, os não metais, quando comparados com os metais. Eles são mais eletronegativos que os metais, com certeza. E têm maiores raios atômicos. Observe que eles têm menores raios atômicos. Né? Então, olha aqui, o raio atômico faz isso, Quem é que tem maior raio atômico? Os metais. Os ametais que estão aqui são menores. Então, voltando a nascer, são mais eletronegativos. Os não metais são mais eletronegativos. Sim, porque estão mais à direita da tabela. E tem menores raios, porque os maiores raios, o raio cresce assim. Maior raio é o frâncio. Cravamos na C, sem dúvida. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui num comentário que eu deixei, que é o seguinte. Observe que neste comentário que eu estou te mostrando, é exatamente o que eu acabei de falar. A imagem mostra a localização na tabela dos não metais, olha, em verde, deixa eu buscar minha canetinha para a gente poder trabalhar. Então, olha aqui os não metais, nessa posição. Olha só. E aqui os metais em amarelo, e em branco a divisão, os 100 metais. Então ele mostra na variação na tabela periódica de não metais, metais, mostra também o sentido de crescimento do raio atômico. Observe que os de maior raio atômico, em vermelho, estão aqui, são os metais, o frâncio está aqui. E mostra também a eletronegatividade. As maiores eletronegatividades aqui, nessa posição em que está o flúor. Foi o que nós usamos na questão anterior. Os gases nobres a gente não considera, só no potencial de ionização. Bom, crianças, amiguinhos, amigas, senhores, senhoras, nós continuaremos com as aulas do curso. Aqui essa parte da tabela a gente concluiu. Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato com o pessoal aí do EAD Concurso. A gente está aqui para isso, para ajudá-los. E espero que tenham compreendido, tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e namastê.